Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 29 de março, e como a prof falou semana passada, hoje nós temos aula de português, matemática e ensino religioso. Isso porque essa semana é a semana da Páscoa, então a gente vai estar falando um pouco sobre esse tema, tá certo? Em língua portuguesa, a gente vai começar falando sobre o gênero textual notícia. Vamos conhecer aqui as principais características de uma notícia. Ele é um texto de cunho informativo, ou seja, é utilizado para informar as pessoas. É um texto descritivo ou narrativo. É um texto relativamente curto. Não é um texto que vai ocupar ali 3, 10 páginas. Não, vai ocupar no mínimo 1 ou 2 páginas. É um texto vinculado aos meios de comunicação, ou seja, jornal, internet, televisão. Utiliza de uma linguagem formal, clara e objetiva. Ou seja, não pode ser aquela maneira que a gente conversa com um colega, conversando tudo errado. Tem que ser tudo escrito de forma certinha. É um texto com títulos, tem que ter um título lá, a manchete principal, o nome da notícia. É um texto falado na terceira pessoa, ou seja, sempre falando da notícia, ou seja, ele ou ela, que é a terceira pessoa, sempre falando da notícia. É um discurso indireto e relata fatos reais, atuais e cotidianos. A estrutura. Ele é composto por manchete, título auxiliar, slide e o corpo da notícia. Vamos lá, pela manchete. A manchete é o título principal. Costuma ser composto de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal que será retratado em seguida, ou seja, o nome da sua notícia, sobre o que a sua notícia vai falar. Vem o título auxiliar, que ele é opcional, você pode colocar ele ou não. A função dele é complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais. Depois vem o lead, que o lead, nessa parte a gente precisa encontrar todas as informações necessárias. No lead você responde as segundas perguntas. Onde aconteceu o fato? Com quem aconteceu? O que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? E qual foi o assunto que aconteceu? Qual é o assunto da notícia? Depois vem o corpo da notícia. Nela vem a notícia toda detalhada, os maiores com o maior dos fatos, destacando os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor. Observem aí essa notícia. O título: Seleção Nacional de Futebol empatou hoje as 2 bolas. Título, aqui está o título da nossa notícia. Tá vendo que ele aparece em destaque? Pois é. Depois vem o lead. A Seleção Nacional de Futebol empatou nessa tarde as 2 bolas com a sua congênere em Madagascar, em Antananarivo. Ou seja, tá vendo que tem várias coisinhas? Por quê? Vamos entender. O lead, ele é um resumo da nossa notícia. Tudo isso aqui está resumindo o que vai aparecer no texto abaixo. Agora vamos ver. O lead, ele responde as seguintes perguntas. Quem nessa notícia? A Seleção Nacional de Futebol. Fez o quê? Empatou. Onde? Em Antananarivo. Quando? Esta tarde. Tá vendo que o lead respondeu essas 4 perguntas? Aí depois vem a notícia, que é detalhando tudo o que aconteceu. Os Mambas entraram a ganhar, ao marcar logo aos 5 minutos do jogo, o intermédio de Salomão, ou seja, a notícia detalhada. Então, primeiro vem o título, grande, destacado. Vem o lead, que é um resumo dessa notícia que vai aparecer aqui embaixo. E no lead você tem que dizer quem, o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu. Vamos para outras notícias para a gente entender. Estudantes analisam a água do rio Caceribu. Título: Cerca de 30 alunos coletaram amostras de uma das principais afluentes da Baía de Guanabara. Lead, aqui embaixo, corpo da notícia, ou seja, a nossa notícia detalhada. Quais são as perguntas que a gente tem que responder? Quem, o que, onde e quando. Vamos para o lead. Quem? Cerca de 30 alunos. Fizeram o quê? Coletaram amostras de uma das principais afluentes. Quando?
O quando não apareceu aqui, tá vendo? Mas apareceu onde? Que foi na Baía de Guanabara. Mas com certeza no texto vai falar quando foi que eles fizeram isso aí. Próxima notícia. Governo prorroga toca de recolher até o dia 5 de abril na Bahia. Isso são notícias atuais, viu? Título da notícia. Aqui a Pro retirou de um site. Aqui é o nosso título. Decreto estabelece que às 18 horas da próxima segunda-feira, dia 29, até às 5 horas de segunda-feira, só poderão funcionar serviços essenciais. Lide. Aqui embaixo, corpo da notícia. Anvisa recebe pedido de uso emergencial da vacina da Ajacem. Título. Contrato com o Ministério de Saúde prevê entrega de 16,9 milhões de doses no terceiro trimestre de 2021. Entre os imunizantes que estão sendo aplicados no mundo, a do Ajacem é o único que requer somente uma dose por pessoa. Lide. Resumo da notícia. E aqui embaixo, a notícia detalhada. Compreenderam? Vamos para a atividade. Vocês vão ler essa notícia e a Pro vai ler junto com vocês. Depois vocês vão responder algumas perguntinhas de acordo com essa notícia. Vamos lá. Notícia do tempo. Com o calor de quase 40 graus, Batuguaçu registrou nessa quarta-feira a 9ª maior temperatura do Brasil. Com os termômetros registrando quase 40 graus, Batuguaçu registrou nessa quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2017, a 9ª maior temperatura do Brasil. E juntamente com outras 7 cidades do Mato Grosso do Sul, liderou o ranking entre as 10 cidades mais quentes do país. Além de Batuguaçu, que registrou 36 graus, 4 graus, os municípios de Bela Vista, Porto Murtinho, Água Clara, Aquidauanda, Juti, Jardim e Sete Quedas também ocuparam as 10 primeiras posições no ranking de temperaturas conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Nestes locais, os termômetros registraram entre 38 e 36 nessa terça-feira. E aí embaixo tem a fonte da notícia. Pronto. Vocês vão usar esse texto para responder as seguintes perguntas, que são justamente as perguntas sobre a estrutura do texto. Após a leitura, responda os elementos estruturais que compõem o gênero notícia. Nessa notícia aqui que a Pro leu, que fato aconteceu? Com quem aconteceu? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? E por que aconteceu? Você vai retirar todas essas informações do texto. Quando aconteceu? Tá aí no texto quando aconteceu. Com quem aconteceu? Tá aqui também com quem aconteceu. Então, respondam essas 6 perguntas de acordo com essa notícia aqui do tempo de Batuguaçu, tá certo? Em matemática, copie essas questões aí no caderno de português, tá bom? Matemática, a gente vai falar sobre paralelas e perpendiculares. Isso aí é na página 168 e 169 do livro de matemática. Vocês conhecem as palavras perpendicular, paralela ou paralelo? Em quais situações vocês já disseram ou ouviram essas palavras? Observem as imagens abaixo. O que podemos dizer sobre o desenho das faixas de pedestre? A posição das linhas dos cadernos ou a posição das raias da piscina? Observem aí, ó, as linhas do caderno. Tá vendo? Uma embaixo da outra, alinhada com a outra, com espaços iguais entre uma e outra. A Pro riscando que tá ficando torto, mas elas são certinhas, uma com a outra, alinhadas. A faixa de pedestre também são alinhadas, elas têm distâncias iguais entre uma e outra. A piscina também, as raias, observem aí as linhas amarelas, elas têm uma distância igual de uma para outra. Tem aqui uma informaçãozinha. Ao atravessar a rua, devemos tomar alguns cuidados, olhar para a esquerda e para a direita, aguardar o sinal vermelho para os veículos e o sinal verde para os pedestres e atravessar sob a faixa de pedestres. Duas retas, elas são paralelas quando elas não se cruzam e elas mantêm sempre a mesma distância. Ou seja, as linhas do caderno, as faixas, as raias, elas são paralelas. O que é paralelas? Quando elas ficam assim, ó, alinhadas uma com a outra, rente uma com a outra,
elas mantêm uma distância igual entre si e elas não se cruzam. Elas não vão se cruzar assim, tá certo? Elas vão ficar sempre uma de frente para a outra. Se for um quadrado, por exemplo, a parte de cima do quadrado e a parte de baixo, eles são paralelos. Eles estão ali de frente um para o outro com uma distância igual de um para o outro, assim. Se tiver assim, já não é mais paralelo, já é perpendicular, que a prova vai explicar. As retas verde e azul, aí embaixo na página, acompanha a Pro, elas são paralelas, essas duas aqui. Por que elas são paralelas, Pro? Porque elas estão alinhadas e elas estão com uma distância igual de uma para a outra, ou seja, paralelas uma com a outra. Já as retas vermelha e laranja, elas não são paralelas. Por quê? Porque a amarela tá assim, certinha, mas a vermelha tá fazendo um ângulo. Se ela tá fazendo ângulo, a distância daqui não tá igual a daqui. Ela tá assim. Então, elas não estão paralelas, porque essa distância aqui, ó, desse lado para esse lado, não estão iguais. Repetindo, retas paralelas são quando elas não se cruzam e mantêm a mesma distância entre si. Estão lado a lado, assim, ou frente a frente, assim. Não pode estar um pouco torto, nem para um lado, nem para o outro, que aí não é mais paralela. E não pode se cruzar assim, que também não é mais paralela, tá certo? Agora as perpendiculares aí, na página 169. Duas retas são perpendiculares quando se cruzam, formando 4 ângulos. Isso aqui é perpendicular. Esse desenho aqui, olha aí no cantinho a Pro desenhando, isso aqui é perpendicular. Se cruzou as duas linhas e formou 1, 2, 3, 4 ângulos diferentes. Tenho aqui, ó, um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos. Linhas perpendiculares. Se estiverem retas, linhas paralelas. Linhas paralelas não se cruzam assim. Linhas perpendiculares se cruzam assim, formando 4 ângulos. Observe a representação de algumas retas perpendiculares. Confira com o seu ângulo de papel. Vocês poderiam usar aquele ângulo de papel que a gente fez na aula passada. Os ângulos, eles são formados pelas retas pelas retas são retos. Observem aqui, ó. A linha vermelha e a linha azul. Aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo, aqui é outro ângulo e aqui é outro ângulo. 4 ângulos. Linhas cruzadas são retas perpendiculares. Mesma coisa aqui na linha amarela e verde. Um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos. Linhas retas cruzadas são perpendiculares. Mesma coisa aqui na roxa e na preta. Um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos. Linhas retas cruzadas, perpendiculares. Observe a figura a seguir. Use seu ângulo reto de papel para identificar e marcar com a cor roxa, azul ou verde os seguintes ângulos. De roxo, você vai marcar os ângulos retos. Ângulo reto, Pro, é aquele que a Pro explicou na aula passada. Aquele que fica parecendo o cantinho de um quadrado. Assim, ó, a Pro desenhou aí do lado. Fica parecendo o cantinho de um quadrado. O cantinho da mesa, o cantinho do livro. Lembra que vocês fizeram em casa? Então, vocês vão pintar de roxo. A Pro vai dar uma dica. Esse cantinho aqui do triângulo, ó, ele é um ângulo reto. Então, você vai pegar aqui e pintar um cantinho assim, ó, de roxo. Ângulo reto porque tá retinho, tá assim e assim. Se tiver assim, ou assim, não é mais ângulo reto. Ângulo reto tem que estar assim, formando o cantinho de um quadrado. Então, você vai pintar esse cantinho aí de roxo. Esse canto aqui, ele é um ângulo reto? Não, porque ele tá assim, em formato de V, ele não tá assim, certinho. Ele tá assim, então não é. Esse outro cantinho aqui do triângulo tá assim,
Ele é um ângulo reto? Não, para ser um ângulo reto tem que estar assim, certinho. Aqui nessa outra imagem, tem algum ângulo reto? Tem sim, tem 2 ângulos retos. Você vai pintar aí de lilás esses cantinhos que tem um ângulo reto. Aí de azul, o ângulo menor que o ângulo reto. Se o ângulo reto é esse, um ângulo menor que o ângulo reto vai ser ângulos assim. Não é verdade? Menorzinhos. Então, nessas 2 imagens, você vai procurar os cantinhos que são menores do que retos. Reto é assim, menorzinho é assim. Tem aí? Tem 3. Você vai procurar e pintar o cantinho de azul. E de verde, você vai pintar o ângulo maior que o ângulo reto. Se esse é o ângulo reto, ângulo maior que o ângulo reto vai ser mais aberto. Então, se for mais aberto, você vai pintar de verde. Tem aí, deixa eu ver, só tem um ângulo mais aberto que o ângulo reto. Aí você vai pintar o cantinho de verde. Depois você vai responder a questão B. Marque com X as frases verdadeiras em relação à posição de alguns pares de lados de figuras anteriores. O lado vermelho do triângulo, esse lado aqui do triângulo, ele é perpendicular ao lado preto? Esse aqui. Você volta lá e lê o que é perpendicular. Perpendicular é quando eles se cruzam, quando eles se encontram formando um ângulo. Então, o lado laranja está se encontrando com o lado preto formando um ângulo? Se tiver, você vai marcar um X. Esse lado preto aqui do trapézio, ele é paralelo com o lado laranja? Ele está frente a frente com o lado laranja com a distância igual? Tá ou não tá? Analisem aí. Paralelo é quando tem uma distância igual e eles estão frente a frente ou lado a lado. Não se encontram nem se cruzam. Esse lado preto com laranja aí estão paralelos? Sim ou não? Você vai marcar um X se sim e vai deixar em branco se não. O lado verde do trapézio, ele está perpendicular com o lado laranja? Esse lado verde aqui de baixo, ele está perpendicular com o lado laranja, com esse daqui? Eles estão se encontrando e formando um ângulo? Se tiver, você marca um X. Então, respondam essa atividade aí, páginas 168 e 169 no livro de matemática, tá bom? Para ensino religioso, você vai realizar uma pesquisa e a gente vai aprofundar nesse assunto aí amanhã. Pesquise qual o significado da Páscoa para uma das religiões abaixo. Você vai escolher uma dessas aí e vai pesquisar o significado da Páscoa para essa religião. Para os judeus, para os evangélicos, para os muçulmanos, para os budistas, para os espíritas ou para os católicos. Escolha só uma dessas religiões e pesquise lá. Qual o significado da Páscoa para os judeus? Qual o significado da Páscoa para os evangélicos? Qual o significado da Páscoa para os muçulmanos? Você vai escolher só um desses aí, só um. Pesquise sobre um desses, que na próxima aula, amanhã, a gente vai estar aprofundando sobre o significado da Páscoa para essas religiões, tá certo? Atividade português no caderno, atividade matemática no livro e atividade de ensino religioso para realizar uma pesquisa, tá bom? Respondam essas 3 atividades, enviem lá no grupo que a Pro vai estar lendo e acompanhando a atividade de cada um de vocês. Um abraço bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau!